Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre sistemas de numeração dos números naturais. O conjunto dos números naturais, vamos fazer uma revisão rápida. Está aí o conjunto dos números naturais, a representação começa no zero e vai até o infinito. Eu tenho n asterisco, que é o conjunto dos números naturais não nulos, é o conjunto dos números naturais sem o zero. De maneira geral, dado um número natural, o seu sucessor é obtido adicionando-se uma unidade ao número. De maneira geral, dado um número natural diferente de zero, o seu antecessor é obtido subtraindo-se uma unidade ao número. Os símbolos menor, maior, igual e diferente. Para duas quantidades teremos a relação de igualdade, aí temos exemplo, que 3 é igual a 2 mais 1. A relação de desigualdade, o exemplo aí 3 é diferente de 2. Outra relação de desigualdade aí, onde A é menor que D, exemplo, 3 menor que 8. E A maior que E, ou seja, 3, um exemplo, 3 maior que 1. Em algumas situações, nós podemos utilizar os símbolos de menor ou igual e maior ou igual. Não existe o maior dos números naturais. Isto é, existem infinitos números naturais. Dois ou mais números que se seguem na sucessão dos números naturais são denominados consecutivos. 3 e 4 são números naturais consecutivos. 3, 4 e 5 são números naturais consecutivos. A sucessão 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim por diante é chamada sucessão de números naturais pares. A sucessão 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e assim por diante é chamada sucessão de números naturais ímpares. Exemplos. Vamos escrever o antecessor e o sucessor de cada um dos números naturais a seguir. Vou escrever, Então tá aí. O sucessor do 25 é o 20, o antecessor do 25 é o 24 e o sucessor do 25 é o 26. O antecessor do 61 é o 60 e o sucessor é 62. Em relação ao 99, seu antecessor 98, seu sucessor é o 100. 899, seu antecessor é o 898, seu sucessor é o 900. 1001, o seu antecessor é 1000 e o seu sucessor é 1002. Escreva o antecessor par e o sucessor par do número natural 46. 44 é o antecessor e 48 é o sucessor. Escreva o antecessor ímpar e o sucessor ímpar do número natural 17. 15 é o antecessor e 19 seu sucessor. Considerando os números 0, 9, 39, 209, 701, 800, 1009, 10.002 e 100.000, responda. Quantos e quais são os números naturais não nulos? 8 números naturais, que são todos eles com exceção do zero. Qual é o antecessor do 1010, 1009? Qual é o sucessor de 999.999? Opa, é o 100.000. Quais são os naturais ímpares maiores que 100? 209, 701 e 1009. O sistema de numeração decimal ele é posicional. Exemplo aí, o número 25, nós temos o algarismo 2 e o algarismo 5. O algarismo 5 representa 5 unidades e o algarismo 2 representa 2 dezenas ou 20 unidades. O valor posicional do 2 aí são 20 unidades ou 2 dezenas. O 52, também temos o algarismo 2 e 5, só que invertidos, Agora o 2 são 2 unidades e o 5 são 5 dezenas ou 50 unidades. O valor posicional do 2 é 2 unidades.
Vamos ao 254. O 4, 4 unidades. O 5, 5 dezenas ou 50 unidades. E o 2, 2 centenas ou 20 dezenas ou 200 unidades. O valor posicional do 2 é 200 unidades. 254 eu posso somar aí, né? 200, que são 2 centenas, mais 50, que são 5 dezenas, mais 4, que são 4 unidades. Qual é o valor posicional do algarismo 6 em cada número? Aí, 164, 60 unidades. 1236, 6 unidades. 6.524, 6.000 unidades. Qual é o valor, qual é o número formado pelos algarismos 4, 2, 1 e 5, cujo os respectivos valores posicionais são 400, 20 e 5.000? Tá aí. É só somar. 4 centenas, mais 20 dezenas, mais uma unidade, mais 5 milhares. Unidades de milhar, ok? 5.421. Escreva o valor posicional dos algarismos destacados. Aí eu tenho, né? 200 unidades. Tem um erro de digitação aqui, deixa eu corrigir rapidamente. São 2.000, não são 200 unidades, tá certo. Vamos lá. 200 unidades. Aí eu tenho 50.000 unidades. 0 unidade. 70 unidades. Ordens e classes. Para facilitar a leitura e a escrita de um número, separamos os algarismos da direita para a esquerda em grupos de 3 algarismos. Cada um desses grupos é uma classe. Aí eu tenho aí a primeira classe, que é a classe das unidades. Unidades, dezenas e centenas. Eu tenho aí a segunda classe, que é a classe dos milhares. Aí unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. A terceira classe é a classe dos milhões, unidades de milhão, dezenas de milhão e centenas de milhão. A quarta classe, classe dos bilhões, ou unidades de bilhão, dezenas de bilhão e centenas de bilhão. A quinta classe, a classe dos trilhões, unidade de trilhão, dezenas de trilhão, centenas de trilhão. A posição de cada algarismo recebe o nome de ordem. Primeira ordem, unidades é primeira ordem, as dezenas, segunda, as centenas, terceira ordem, unidade de milhar, quarta ordem, dezenas de milhar, quinta ordem, centenas de milhar, sexta ordem, e assim sucessivamente. Então, nós temos aí o número 8.515.760 e a ordenação dos algarismos. O 0 é primeira ordem, com 0 unidades. O 6, segunda ordem, são 6 dezenas ou 60 unidades. O 7 é a terceira ordem, 7 centenas ou 700 unidades. O 5 é a quarta ordem, 5 unidades de milhar ou 5.000 unidades. O 1, quinta ordem, 1 dezena de milhar ou 10.000 unidades. O 5 é sexta ordem, 5 centenas de milhar ou 500.000 unidades. O 8 é sétima ordem, 8 unidades de milhão ou 8 milhões de unidades. Então aí eu tenho a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. Onde usamos os números naturais? Nas medidas. Aí nós temos placas, de trânsito, indicando aí as cidades, a quilometragem que falta para chegar nas cidades. Para placa de indicação de medida de distância rodoviárias a partir do local onde ela está fixada, nas ordens ou posições, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o resultado final da prova dos 100 metros rasos masculino foi, em primeiro lugar, Bolt, da Jamaica, segundo lugar, Gatlin, dos Estados Unidos, terceiro lugar, De Grace, do Canadá. Nos códigos, o código de endereçamento postal, que é o CEP,
é usado pelos Correios para identificar a localização de uma casa, uma escola, um prédio, uma rua e assim por diante. Ok, deixe seu like e se inscreva no canal.